Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Silva. Hoje nós vamos falar sobre mistério, tragédia, um dos fatos mais marcantes da história do nosso país. Seria o edifício Joelma. Mas ali a coisa já começou muito antes. Desde quando, no tempo da escravidão, o local era usado como Pelourinho. Aí, depois de muito tempo, a família Ferreira de Camargo construiu uma casa e lá foram morar. O professor Paulo Ferreira de Camargo, que era professor de Química na USP, sua mãe, Dona Benedita, e as irmãs Maria Antonieta e Cordélia. Aparentemente, a família não vivia nenhum mar de rosas, não se dava muito bem, era um relacionamento que os vizinhos comentavam que tinha muita briga. Até que um belo dia o professor Paulo contrata 2 pedreiros para abrir um poço no quintal. Mas como ele era químico, aquele poço seria para experiências. E assim foi feito. De repente, do dia para a noite, a Dona Benedita e as filhas sumiram. A vizinhança começou a dar falta. Perguntavam para o professor Paulo onde é que elas estavam. Ele dizia que elas tinham ido ao Paraná visitar parentes, mas nunca que voltavam. Aí ele começou a se contradizer, que elas tinham sofrido um acidente no caminho para o Paraná e tinham falecido lá. E um fato mais estranho ainda é que a namorada do Paulo, que era o pivô da briga da família, porque elas não aceitavam, porque na década de 40 a moça não era virgem. E ela começou a frequentar a casa. Aí os vizinhos foram atrás da polícia. A polícia chegou, o Paulo agiu calmamente, como se nada tivesse acontecido. Repararam que tinha um pedaço do quintal recém-cimentado. Chamaram os bombeiros, abriram e lá estavam as 3. Na hora ele confessou calmamente, só que ele pediu licença para ir ao banheiro antes. Ele tinha uma arma e tirou a própria vida no banheiro. Então, aquele lugar já tinha o sangue de milhares de escravos do tempo do Pelourinho. Ali da família Ferreira de Camargo já foram 4. E um bombeiro que ajudou a fazer a escavação faleceu do que na época se chamava de infecção cadavérica. A casa ficou abandonada durante muito tempo, até que uma construtora, a construtora Joelma, no fim dos anos 60, resolveu construir um edifício comercial super moderno, algo que, como ele seria inaugurado nos anos 70, seria o edifício mais moderno da cidade. E assim foi. O Joelma ficou pronto em 71.
Ele tinha 23 andares, sendo que até o 10º eram só garagem, só estacionamento. Então, a partir do 11º, tinham os escritórios. Logo, o prédio foi totalmente alugado, a maior parte dele para o Banco Crefisul. E tudo ia muito bem. Mas já tinha alguma aura estranha. Funcionários diziam que se sentiam meio estranhos lá dentro. E 2 anos antes, também no mês de fevereiro, houve o incêndio no edifício Roberto Andraus, que fica mais para o lado da São João. Foi bastante grave, teve muitas vítimas, mas ele tinha um L ponto e muita gente foi resgatada pelo L ponto. E naquele tempo, nem polícia, nem nada tinha assim helicóptero. E a maioria dos helicópteros que faziam esse resgate eram particulares. Os donos das aeronaves cediam voluntariamente para salvar vidas. Também naquele tempo, o Corpo de Bombeiros descobriu que não tinha escadas Magiros altas o suficiente para a maioria dos prédios do centro de São Paulo. Quer dizer, você pensa se isso acontece num edifício como o Itália ou o Mirante do Vale, que são os mais altos. Quer dizer, hoje em dia deve ter coisa muito mais alta lá, mas tudo mudou. Então, quando foi o dia 1º de fevereiro de 1974, alguns funcionários começaram a sentir um cheiro de queimado. E, aparentemente, foi um curto-circuito em um sistema de ar-condicionado. Naquele tempo, divisórias, cortinas, forros, carpetes, nada disso era não inflamável, tudo era muito inflamável. E nem existiam as portas corta-fogo nas escadas. Então, como a foto aqui mostra, foi um verdadeiro inferno e ele se alastrou muito rápido, porque foi por volta de 8h30, 9 horas da manhã que começou. Naquele dia, eu estava de férias ainda, eu tinha 11 para 12 anos. Eu me lembro que eu passei a tarde inteira assistindo ao vivo tudo o que acontecia. Hoje em dia, os vídeos que você encontra, a maioria foi editado, porque você via muita gente mergulhando no desespero. Muitos se salvaram ficando na laje dos banheiros. E esses em andares onde as escadas Magiros alcançavam. Muitos tiveram a mesma ideia de, no Andraus o pessoal se salvou indo para a cobertura. Quando eles chegaram lá, a porta que dava acesso estava trancada, eles demoraram para abrir.
E o prédio ele tem um formato assim, que são 3 lajes. Uma pequena, a mais alta, é laje, mas não chega a ser um L ponto. As outras 2 tinham telhado. Então foi assim a maior tragédia da época, porque tirou a vida de 191 pessoas e feriu 300. Infelizmente, os helicópteros nem todos conseguiam chegar para pegar, porque o calor era absurdo, insuportável. Era algo realmente, um resgate arriscadíssimo. E uma coisa que eu fiquei sabendo muito tempo depois, através de um ex-colega de trabalho, arquiteto, que estudou em Chicago, ele disse que o código de edificações de Chicago, que na época parecia uma lista telefônica, logo no começo dizia: as normas de segurança da construção civil de Chicago foram alteradas em virtude do incêndio do edifício Joelma em São Paulo, Brasil. Para vocês terem uma ideia como isso rodou o mundo. Existe um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier com uma das vítimas, que se chamava Volquimar. Ela trabalhava no banco como analista de dados e ela tinha passado no vestibular da USP, que ela queria fazer letras. O irmão dela, ela trabalhava no 20º andar. O irmão dela trabalhava no 12º. Ele teve tempo de escapar, como muita gente. E ela e as colegas do departamento, e existe também o filme chamado Joelma, 23º andar, tem aqui no YouTube, é com a Beth Goulart. E nessa narrativa, ela conta que ela e as colegas tentaram descer pelas escadas, mas que era muita fumaça, muito corre-corre, muito empurra-empurra, gente sendo pisoteada. Então, elas foram para a cobertura. Só que não deu nem tempo delas saírem para o telhado. Inclusive, o dono do banco estaria junto e foi junto. O nome do livro do Chico Xavier é Somos 6. O nome do filme é Edifício Joelma, 23º andar. E na época do filme, a própria Beth Goulart contou que aconteceram coisas muito estranhas, muito sinistras. E até hoje, muita coisa estranha acontece lá. Eu sei porque eu fui a uma entrevista de emprego em 1995. E eu me senti tão mal lá dentro que sabe, a empresa era boa, o salário era bom, mas hoje o prédio é seguro, cheio de todos os sistemas possíveis e imagináveis, mas a energia residual que ficou lá, infelizmente ainda deve ter muito espírito perdido lá. Então teve gente que viu, aparece
uma mulher que flutua, portas abrindo e fechando, perfume, pontos muito frios. Eu no dia que eu fui, era janeiro, calorão, eu sentia frio lá dentro. Muitas das empresas que se instalam lá acabam falindo ou acabam mudando, mesmo com aluguel barato. E a administração do prédio não permite filmagem lá dentro, em hipótese alguma. Então, existem documentários que foram feitos por investigadores paranormais com os aparelhos apropriados. Do lado de fora, você já capta. Eu, sinceramente, eu não gostava de passar na frente. Eu passava do outro lado da calçada e me sentia mal quando eu olhava para lá, mas eu sabia da história. Mas teve gente que não sabia da história e se sentiu mal. Viu coisas, ouviu coisas, sentiu coisas. Então, às vezes, é uma coisa que todo investigador paranormal fala, que a aura do lugar é ruim, que a energia, mesmo que você derrube e construa outra coisa do zero, que você mude o nome. O Joelma virou Praça da Bandeira. Não resolve. Não resolve. Porque o que tem, se for devidamente tirado, tudo bem. Mas tem coisa que não dá. Se existe um portal, às vezes é meramente impossível fechar. Então essa foi uma tragédia que, depois disso, os bombeiros aprimoraram seus equipamentos, os prédios criaram as suas brigadas e assim a coisa foi. E vale lembrar também que as 13 almas, para que muita gente reza e fala que obtém milagres, são os 13 que estavam dentro do elevador, que foi impossível reconhecer e nunca foram reclamados. Eles estão sepultados no cemitério na Zona Leste e lá não se acende vela, se joga água, porque, segundo testemunhas, se você acende vela, você ouve gritos de pavor. Então essa é a história do edifício Joelma. Ficou um pouco grande, mas tinha muito detalhe. Como sempre, eu peço, por favor, o seu like, se inscreva no canal se você gostou, compartilhe. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo. Até!